Bom dia, Brasil, bom dia, mundo. Estamos aqui em mais um Café com Mulher e hoje eu vou te mostrar na Bíblia que Deus vê a mulher quando ela está sendo rejeitada. E a depender do seu posicionamento, Ele atende a sua oração, Ele traz conforto, Ele traz esperança. E nesta live de hoje, você que tem tido uma vida mais pesada, mais insegura, uma necessidade de buscar reconhecimento, de buscar valor, de demonstrar o seu valor para outras pessoas, eu vou te mostrar a raiz disso. Nesse Café com Mulher, a gente vai continuar a história que começou com Rebeca. Eu falei sobre os pontos fortes e os pontos que ensinam sobre Rebeca, que Rebeca é a mãe de Jacó. Jacó se casou com Raquel, que foi o último tema do nosso Café com Mulher. E hoje a gente vai falar sobre Lia. Quem foi Lia na história? Lia era a irmã mais velha de Raquel. E aí a gente conhece a história de Jacó e Raquel como uma linda história de amor, uma prova de amor muito forte, que ele trabalhou por 7 anos para casar com ela. Só que aí o pai entregou a outra filha, a filha mais velha, e aí ele disse que trabalharia mais 7 anos para poder casar, enfim, com Raquel, que era o seu desejo. E quem não tiver assistido esta live, ela tá aqui no meu perfil e também tá no meu canal do YouTube, Ruana Carneiro, Lapidando Mulheres. Você vai encontrar as lives das mulheres da Bíblia que eu venho fazendo, Café com Mulher e algumas outras aulas que vão te ajudar a subir e avançar alguns degraus na escada do amadurecimento, que vai te trazer mais autoconhecimento. E isso vai te gerar melhores resultados na sua vida pessoal e principalmente no seu casamento, na sua maternidade e também no seu trabalho. Pode ter certeza disso, que vai impactar. Sejam bem-vindas todas, bom dia. Fiz uma breve apresentação aqui, eu tô com várias meninas aqui, várias mulheres preciosas da comunidade. Vanessa, Keren, a Aline, aí temos também a Ticiara, Fernanda. Temos alguns homens, o Raimundo, o André, recebi aqui um bom dia, perdi, o César deu bom dia a todas, a todos que apareceram por aqui também. Estamos aqui toda segunda-feira, eu estou fazendo testes dos melhores horários. Comecei fazendo às 6h30, percebi que tinha um quórum baixo. Fiz às 7 horas da manhã, teve um quórum melhor e eu levei para votação lá na comunidade, Lapidando Mulheres, qual seria o melhor horário que você poderia acompanhar ao vivo, porque essa troca aqui pra mim, ela é muito rica. Você vai poder trazer comentários, você vai poder participar desse momento também. Então, isso me motiva mais a estar aqui também. A gente está em fuso horário diferente e eu tô aqui para te servir, estou à disposição do reino. E lá na comunidade, quando eu coloquei para votação entre 7h30 e 8 horas, 8 horas da manhã ganhou. Então eu espero poder contar com a sua presença. Hoje às 8 e na próxima segunda às 8 também, a gente vê se mantém esse horário ou se volta um pouquinho, tá bom? Já você que tá aqui agora, pra você que tá aqui nesse momento, pra você é melhor 7, 7h30, 8 horas, já comenta aqui. E também eu quero saber de onde você tá falando, de onde você está, em qual cidade você está. Eu sei que tem mulheres de várias cidades no Brasil e também em outros lugares do mundo. A Gi acabou de entrar, a Gi mora em Portugal. E eu sei aqui que eu tenho alunas do interior, de algumas cidades do interior, e capital também, tem de Brasília, Goiânia. Me falem de onde vocês são, de onde vocês estão falando, tá bom? Quero te conhecer. Enquanto você me fala de onde você está falando, eu vou encaminhar esta live lá na comunidade. Opa, peraí. Vou mandar o link da comunidade, o link da live lá na comunidade, para que as meninas possam acompanhar. Deixa eu colocar aqui. E quem chegou, queria te fazer um pedido para que você possa ofertar este conteúdo, que não vai ser apenas um conteúdo. Esse conteúdo pode trazer cura. Pode trazer cura. Entenda. Foi muito marcante como esse conteúdo chegou em mim, a forma que eu fui entendendo sobre o que se tratava.
E quando a gente fala de feridas emocionais, a gente vai entender a raiz de algumas delas e o que elas provocam na gente na vida adulta. E eu vou falar isso baseado na Bíblia, você vai ler na Bíblia. Hoje é 100% Bíblia, tá bom? Vou falar baseado na história de Lia, irmã de Raquel. Então, deixa eu terminar aqui de mandar. Agora foi. Lia, ela foi entregue pelo seu pai num plano para enganar Jacó. Jacó tinha acordado com o pai de Lia, que era Labão, que ele trabalharia por 7 anos para se casar com Raquel. O pai dele fez esse acordo, o pai dela fez esse acordo. Só que no dia do casamento ele entregou Lia e não Raquel. E ali a gente já gera um desconforto, uma certa estranheza. E Jacó se casou e consumou seu casamento para só depois perceber que ele casou com a mulher errada. Para depois que ele consumou, ele ir lá no pai, no sogro dele, no pai da Lia, e falar: não foi esse o acordo que a gente fez. A gente tinha feito o acordo de eu casar com Raquel. E, não, mas a minha filha mais velha precisava se casar. Então você, né, tinha que casar. Ele, então eu trabalho mais 7 anos para poder casar com Raquel. Só que aí eu expliquei isso na live anterior. Ele não trabalhou mais 7 anos e ao todo por 14 anos. Ele trabalhou mais 7 anos depois, porque ele casou com Raquel logo em seguida do casamento dele com a Lia. E a Bíblia traz uma comparação interessante. Eu tô com a minha Bíblia aqui. Cadê? Eu grifei vários trechos e esse eu não grifei, mas era o seguinte, fala assim, Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita. Lia tinha olhos meigos, mas Raquel era bonita. Assim, dá pra pensar que Lia não era bonita. Não tinha lá aquela beleza. Quando a gente pega a palavra original no hebraico, o que estava escrito no texto originalmente, que foi traduzida para esses olhos meigos, pode ser considerado também olhos frágeis, olhos doces, olhos sem brilho. Em alguma tradução tá também olhos sem brilho. Ou seja, ela era sem graça, apagadinha. Dá para entender isso. Só que a Bíblia, de maneira muito poética, fala isso. Lia tinha olhos meigos. Em comparação à sua irmã, que era bonita. Sua irmã, que era bonita, mas também era invejosa, também era amargurada. E isso ficou lá na aula passada. Agora, quantas vezes você já não se sentiu menos do que a outra? Seja a ex, seja a atual, seja a sua irmã, seja uma colega, seja alguém do trabalho. Quantas vezes a gente não se põe nesse papel de comparação? A beleza de Raquel ofuscava os olhos de Lia e fazia com que ela se sentisse um pouco ainda mais inferior. A significância de Lia foi sendo cada vez mais reduzida. Primeiro que o pai dela jogou ela, vendeu ela. Tipo, filha, vai. Eu não consigo olhar para isso com bons olhos. Eu não consigo olhar para isso como um ato de amor de Labão. Eu não consigo. Posso estar equivocada. Mas eu não consigo. Eu consigo ver que o pai dela foi... Depois, ao longo do texto, vai ter um momento que vai falar aqui, ó. Não sobrou nada para herdarmos do nosso pai. Ele nos trata como se fôssemos estrangeiras. Ou seja, Raquel e Lia tinham um pai... Labão era negligente enquanto pai. Ele não era um pai amoroso, zeloso, que cuidava e protegia a honra das suas filhas. E muitas vezes a gente veio dessa família. Quem era para nos proteger, não nos protegeu. Nos mandou para o mundo de qualquer jeito, sem muito amor, sem muito zelo, sem muita proteção, sem o cuidado da honra.
Talvez você já tenha se sentido assim alguma vez na sua vida. Como Lia se sentiu. E aí, Lia se casou. Em seguida, sua irmã se casou também. E antes da gente entrar na parte de Lia, eu quero fazer voltar só um pouquinho na história de Jacó. Jacó era irmão gêmeo de Esaú, que comprou de maneira traiçoeira a primogenitura, né? Que eu também falei disso na história de Rebeca. Mas ali a gente percebe um homem que provavelmente se sentiu rejeitado. Se sentiu rejeitado pelo seu irmão, se sentiu rejeitado pelo seu pai. Provavelmente não é o que te acontece, é como você interpreta aquilo que acontece. Jacó não era o filho mais velho, era Esaú. E por isso o pai dele aparentava ter mais afinidade com seu irmão Esaú. Ele foi lá e comprou a primogenitura. E teve que sair fugido. E aí, esse buraco que fica do amor que ele não recebeu na família, ele tinha ali ele era, como é que fala? Ele tinha uma parceira, que era a mãe dele, a parceira de crimes, de falcatruas, que foi Rebeca, a mãe dele. E aí ele teve que sair fugido, foi parar no deserto, sem família, sem amor, expulso, quando ele se depara com Raquel, uma mulher linda. Imagina, chegando Labão para tirar água do poço com suas filhas, e ele avista Raquel e de primeira, amor à primeira vista. Jacó, ele tinha uma certa obsessão por Raquel. Eu consigo considerar que ele se moveu por aquilo que ele sentiu no ímpeto. Ele não orou, ele não foi perguntar para Deus. Ele, não tem relato na Bíblia dele orar para Deus entregar a mulher que ele queria. Ele simplesmente olhou, se apaixonou e foi atrás dela. E não tem como falar que Deus não abençoou. Deus abençoou, sim. Mas ele fez por conta própria. Por isso que foi pesado. Sabe quando você age por conta própria? Eu vou conquistar, eu vou lá fazer. Aí as coisas não andam na velocidade, na fluidez de quando é com Deus. É na força do teu braço, é no esforço, é pesado. Aí ele foi lá e trabalhou 7 anos. Ele colocou ela num altar de adoração muito grande. Eu consigo ver, assim, que era um amor quase que obsessivo. Foi uma linda prova de amor? Foi. Foi uma história de amor? Talvez não tanto. Pelo decorrer, desenrolar da história, a gente viu, né? Ficou mais claro que foi uma história com muitas nuances negativas. E aí, Jacó, casado com Lia e Raquel, ele dava mais amor para Raquel. Era a mulher preferida. Ele teve que se casar com Lia, engoliu, desceu a goela abaixo. E ele desprezava Lia. Ele não amava Lia, ele não se esforçava nem um pouco. Lia foi uma mulher desprezada e rejeitada no seu casamento. Primeiro pelo seu pai, que jogou ela para esse homem, que não a amava, que não a queria, que não tinha intenção de casar com ela, protegê-la. Já o Labão mandou Lia como se fosse insignificante, só para ele se livrar da filha mais velha, para poder casar a filha mais nova, porque era o costume da época. E aí, Lia foi desprezada pelo marido. Enquanto que Raquel era estéril, Lia teve filhos. Lia foi agraciada. Enquanto Raquel tinha inveja de Lia, Lia tinha inveja de Raquel. Lia tinha inveja não. Lia só sentia o desprezo, porque Raquel era amada. Amada pelo Jacó, pelo seu marido. E quando o Senhor viu que Lia era desprezada, Deus concedeu-lhe filhos, enquanto Raquel era estéril. Está escrito isso no texto. Enquanto o Senhor viu que Lia era desprezada, Deus concedeu-lhe filhos e Raquel era estéril. Ou seja, toda vez, mulher, que você se sentir desprezada, todas as vezes que você se sentiu desprezada, Deus estava te vendo. Deus estava ali, pronto para te acolher, para te dar afago, para te envolver no calor do Espírito Santo, no colo do Espírito Santo.
E Lia reconheceu que Deus viu o seu sofrimento. E quando ela teve o seu primeiro filho, que foi Rúben, o Senhor viu, ela colocou Rúben significa, o Senhor viu minha infelicidade. E ela acreditou que por ter engravidado, ela teria o amor do seu marido. Aí depois ela engravidou de novo. E no segundo filho ela repete, o Senhor ouviu que sou desprezada e também me deu este filho. E depois ela teve um terceiro filho e ela continuou, agora finalmente meu marido se apegará a mim, já que dei a ele 3 filhos. E somente no quarto filho, ela foi amada por Jacó? Não. Somente no quarto filho, ela falou, pela primeira vez, desta vez louvo ao Senhor. Somente no quarto filho, ela parou de olhar para o lado e olhou para o alto. Para aquilo que ela tinha. Ela estava sendo agraciada. Enquanto isso, sua irmã, que era a esposa preferida, não tinha dado nenhum filho a ele. E isso, naquela época, era uma vergonha. Era uma tragédia. Era motivo de desonra. Era motivo para ser devolvida. Imagina o sentimento de injustiça que foi gerado. Primeiro ela foi rejeitada. Rejeitada pelo pai, rejeitada pelo marido. Depois ela começou a sentir um sentimento de injustiça. Aquele sentimento de injustiça, caramba, eu tô dando filho, ele tem que me amar de volta, eu tô dando filho, eu tenho que fazer, eu tenho que ter. Quando eu tiver, ele vai me dar. Quando eu for, ele vai fazer. Quando acontecer, aí vai melhorar. Quantas vezes a gente se coloca nessa posição da nossa vida? Quando eu terminar minha faculdade, aí então eu vou ser mais feliz profissionalmente. Quando o meu marido me valorizar, aí então eu vou ser feliz no meu casamento. Quando eu tiver o primeiro filho, aí o nosso relacionamento vai melhorar. Quando eu tiver o segundo filho, aí sim vai melhorar. Quando eu tiver sei lá, quando eu for me casar, aí então eu vou conseguir ser feliz, porque sozinho eu não tô conseguindo. Quantas vezes na nossa vida a gente deposita o que a gente vai fazer para então poder ser feliz? E aí a gente despreza a possibilidade de desfrutar da nossa jornada, do nosso dia de hoje. Porque a gente está com a nossa esperança, uma esperança tola, depositada num futuro, de quando acontecer, para que então eu possa ser feliz. Isso é uma insanidade. E isso é uma sabotagem do nosso inconsciente. A gente fica nessa necessidade. A Lia queria provar o seu valor pelo que ela fazia e não por quem ela era. A Lia era uma filha amada do Senhor. Uma mulher... Eu imagino que Lia devia ter suas características, suas qualidades, tal como seus defeitos que ela tinha, que foram gerados na ferida. Os defeitos de Lia vieram de feridas. Mas ela era uma mulher agraciada por Deus, ela era fértil, ela era frutífera. Mas ela não percebia isso. Por quê? Porque ela estava querendo dar valor ao que ela fazia e não ao que ela era. E aí eu te digo, mulher, enquanto você achar que o seu valor está na quantidade de coisas que você faz, na qualidade das coisas que você faz, na forma de fazer, uma fazedora, executora, sempre fazendo, entregando, servindo, mas pelo motivo errado. Ela não queria ter filhos para povoar a terra, pelos motivos nobres de ter um filho. Ela queria ter filhos para conquistar o amor do seu marido. Quantas vezes você tem se visto fazendo coisas pesadas, esforços para conquistar algo? Eu preciso fazer para o meu marido me olhar, para minha mãe me ver, para os meus filhos me verem, para o meu chefe me ver. Eu tenho que fazer. E quanto mais fazedora a gente se torna no meio desse processo,
Mas Deus nos oculta das outras pessoas para que elas enxerguem o que estamos fazendo. Sabe por quê? Porque Ele quer que quem de fato seja a pessoa que nos supre pelo reconhecimento dado ao que nós somos e o que fazemos, seja Ele. Enquanto você se esforçar em ser, em parecer, em fazer, no seu valor ser naquilo que você faz, na quantidade de coisas que você faz, para que o outro te reconheça, Deus está te ocultando dessas outras pessoas, para que você olhe para Ele e entenda que o que você faz, a forma de servir e a vida correta que você precisa levar, precisa ter o reconhecimento apenas dele. Quem te reconhece é Deus. Essa é a única recompensa que você precisa procurar todos os dias. Esse é o maior e único amor que você precisa se derramar e reconhecer todos os dias. É do amor de Deus que você está precisando, não é do amor do seu marido. É do reconhecimento de Deus que você tem que ir atrás, que você tem que buscar incessantemente. Não é o reconhecimento das pessoas. Não é o reconhecimento dos filhos, do marido, dos pais. Não é. Só que como a gente foi ferida lá na infância, a gente cresce com uma barreira de proteção gigante, precisando provar que somos boas o suficientes. Não, eu vou dar conta, dessa vez vai dar certo. E não é por aí. Então o primeiro passo, a primeira coisa que você precisa entender que vai te ajudar a curar as suas feridas emocionais e principalmente essa ferida de rejeição que você sente quando não te valorizam, é entender que você é amada por quem você é e não pelo que você faz. Você é a imagem e semelhança do Criador. Você é uma mulher feminina, agradável, dócil, inteligente, sábia, virtuosa. Se você não se sentir isso que eu falei, fale, profetize, se olhe no espelho e busque esse reconhecimento do próprio Deus, porque Ele sim te ama. Ele sim te reconhece. Ele sim te dá a própria sabedoria se assim você pedir. Você é tudo isso. E o seu valor não está no que você faz, está em quem você é. A mulher que acha que tem valor pelo que faz, no dia que ela precisa parar de trabalhar para poder viver o puerpério dela, quando ela tem essa possibilidade, ela se sente uma inútil. Ela se sente incapaz. Ela se sente insuficiente, porque ela tem sempre a necessidade de estar ali. Não, eu preciso fazer, eu preciso ajudar, eu preciso... Se ela estiver na igreja sentada no banco, ela tá se sentindo incapaz, porque ela precisa fazer, ela precisa servir, ela precisa ser reconhecida pelo que ela faz. Quantas vezes você se sentiu assim? Eu me senti assim muitas vezes na minha vida. Eu precisava que as pessoas me reconhecessem. Eu precisava estar fazendo o tempo inteiro, mas era pelos motivos errados. Eu não estava fazendo pelo serviço, pela nobreza do servir. Eu estava fazendo porque eu precisava do reconhecimento das pessoas. E enquanto eu estava nesse papel, eu tinha uma vida pesada. Eu deitava minha cabeça no travesseiro na hora de dormir e era pesado, eu estava cansada. Estava cansada. E eu tinha vários motivos para parar de fazer, para desistir. Por quê? Porque o reconhecimento dado pelo homem nunca será suficiente para tapar esse vazio, esse buraco da falta que o amor de Deus nos faz. Aquele amor não que Deus não tenha amado, e sim que eu não tenho reconhecido. Tá fazendo sentido para alguém o que eu tô falando? Conversem comigo. Jacó procurou Raquel por um amor, uma paixão cega pela beleza dela. Jacó era um homem, olha só, olha como Deus trabalha. Jacó, eu tô falando de Israel, um homem de Deus. Antes de se tornar Israel foi Jacó. A Renata disse, tá fazendo muito sentido, eu tô pela primeira vez aqui, amém, seja bem-vinda, estamos aqui toda segunda-feira. Alguns outros dias também, mas toda segunda-feira pela manhã.
Jacó se apaixonou pelo que viu, a beleza, a formosura, e aí ele ignorou vários sinais de que Raquel não era uma mulher virtuosa. Ele ignorou vários sinais que depois, ao longo da Bíblia, a gente, na história, a gente percebe que Raquel roubou os ídolos do pai. Raquel tinha, né, a inveja. Raquel era uma mulher birrenta. Se você não me der um filho, eu vou morrer. Ela diz pra Jacó. Ela fala aqui, ó. Dê-me filhos, senão eu morro. Uma mulher imatura, insegura, birrenta. Bonita, mas birrenta. Muito bonita. Tinha um homem que a amava, mas imatura. Ou seja, a beleza não garante nada. É mais legal ser bonita? É. A beleza tá nos olhos de quem vê. Agora, se você não tratar dentro, não adianta nada. Ficar indo pra academia, levantar o bumbum, fazer procedimento estético. Porque o que você precisa tratar hoje é o seu coração. É mudar a sua mentalidade. É essa busca insensável, insaciável que você precisa ter. Aí a beleza, o seu corpo físico, ele vai manifestar o que tem dentro de você. E quanto mais você tem dentro de você clareza, identidade ativada, menos recursos externos você vai precisar. Menos necessidades de estar sempre buscando alguma coisa para te preencher você vai precisar. E aí eu tô falando de além da beleza, eu tô falando de fazer, ter a necessidade da compulsão, a compulsão alimentar, a compulsão financeira. Quando você trata dentro, reflete do lado de fora. Conforme a gente traz palavras aleatórias, qualquer palavra traz memórias. Porque palavras, elas vão te remeter a histórias, às experiências que você já viveu. Quando eu falo de escola, você vai se lembrar como é que foi sua época da escola. Quando eu falo de infância, você vai se lembrar como é que foi a sua infância. Quando eu falo de pai, eu posso estar falando do pai de Jacó, eu posso estar falando de pai Deus, mas você vai se lembrar o quê? Do seu pai. E quando eu falo de rejeição? Como que você se sente quando eu falo de rejeição? Qual é o sentimento que tem no seu coração quando eu falo de rejeição? Quantas vezes você já se sentiu rejeitada? Em quais momentos você mais se sentiu rejeitada? Quando foi que doeu uma rejeição que você viveu? Quando foi que doeu? Será que você ainda tá lá naquela dor? Porque essa dor não é real. Essa dor aconteceu naquele momento. Pode ter acontecido no momento do evento, no momento que aconteceu. Agora, quando você fica remoendo e revivendo e ressentindo, o que é o ressentimento? É você ressentir. Você revive toda vez que você fala daquele evento que te aconteceu. Toda vez que você remói, você ressente. E ressente é reviver. Uma pessoa que ressente, ela revive. E aí, é comprovado cientificamente, segundo, tem máquinas de ressonância que comprovam que a dor da rejeição, ela é igual, ela é tão danosa quanto a dor física. Ela te faz o mesmo mal. Então toda vez que você fica ressentindo um evento que te doeu lá no passado, como se ele, por lembrar dele, ele no seu cérebro, que não sabe o que é presente, o que é futuro, o que é real e o que é imaginário, o seu cérebro vive essa dor no agora. E aí você fica presa num ciclo de dor. E essa dor te gera hormônios. E esses hormônios que são gerados por essa dor que você fica revivendo, te vicia no sentimento da rejeição. E aí você começa a se colocar em situações na sua vida para ser rejeitada. E o que é rejeitado? E o que é rejeição? No significado da palavra rejeição é manter a distância. É empurrar, é lançar para fora. O seu primeiro momento de rejeição na sua vida, se você tiver vindo de uma família incrível, estruturada, de uma gravidez planejada que recebeu muito amor desde a concepção, no mínimo, a sua primeira rejeição foi no momento do parto.
lançada para fora. Mas você pode ter vivido rejeições intrauterinas. A sua mãe não queria engravidar, você foi fruto de uma relação que não era real, que não era boa, seu pai não te quis, mandou sua mãe abortar. Quantas pessoas se sentiram rejeitadas ainda no útero? E aí, lembra que eu falei no início que quanto mais a Lia foi entregue pelo pai, que era para ter protegido e honrado ela. Não, ele entregou, ele traiu ela. Para mim, ele traiu ela. Foi humilhante, para mim foi humilhante a forma que ela se casou. O pai da Lia entregou ela como se ela fosse a outra filha. Foi uma situação humilhante. E aí junta todas essas feridas desde a nossa concepção. Desde a nossa concepção, a primeira ferida é o parto. Se tudo tiver dado muito certo desde a concepção, se num cenário onde você foi esperada, você foi planejada, você foi desejada, e aí seus pais que eram apaixonados, casados, engravidaram, você foi concebida. Porque a maioria das pessoas são assim, não é mesmo? Eu fui assim, claro que não, claro que não. Minha mãe não queria ter engravidado de mim. Minha mãe se casou porque ela precisava sair de casa. Não quer dizer que ela não me amou, mas que se ela tivesse podido escolher naquela época, eu não existiria naquela época. Qual é a história que você conta sobre o seu parto? Como foi que você nasceu? Como foi que sua mãe engravidou de você? Tudo isso te gerou feridas. E sabe quais são os frutos de uma vida baseada na rejeição? Na ferida da rejeição? Uma vida cheia de medos. Medo do novo, medo de arriscar, medo de não ser aceita, medo de não agradar, medo de ser rejeitada por outras pessoas, medo de não pertencer àquele ambiente, medo do novo, sempre insegura, sempre buscando coisas, sempre querendo fazer. São pessoas que não desfrutam da jornada. Quando eu fizer, quando eu tiver, quando acontecer, quando eu for assim, aí eu vou ser feliz. Aí eu vou me preencher. Elas estão sempre na busca de alguma coisa que nunca chega. E isso gera insatisfação. E aí lembra que eu falei que uma das formas de curar O que eu tinha falado? Uma das formas de curar é reconhecer quem você é, por quem você é e não pelo que você faz. A segunda forma de se curar dessas feridas é tirando os ídolos do altar do seu coração. Jacó, rejeitado pela sua família de origem, colocou Raquel no altar do seu coração. Jacó, que foi rejeitado, rejeitou Lia. Jacó colocou Raquel no altar do coração dele, igualzinho Lia colocou Jacó no coração dela, no altar do coração. Jacó era o instrumento de idolatria de Lia. E a primeira coisa que eu falo pra mulher quando ela chega pra mim querendo restaurar o casamento é: tira esse homem do altar do seu coração. Tira este homem do altar do seu coração. Enquanto este homem estiver no altar do seu coração, você não vai conseguir se curar. Você não vai conseguir ordenar a sua vida. Você não vai conseguir fazer o que você precisa fazer porque Deus quer que você faça. Você sempre vai estar fazendo esperando que ele reconheça. E aí você não vai conseguir sustentar o movimento. Por quê? Porque ele não vai reconhecer. Porque o próprio Deus te oculta. Lembra que eu falei? O próprio Deus te oculta para que as outras pessoas não vejam o que você está fazendo e aí parece que você está invisível, parece que ninguém está vendo, parece que seu esforço está sendo em vão, porque o seu movimento pode até estar certo, mas se ele estiver com a intenção errada no seu coração, ele não gera frutos. Então a segunda chave para você se curar dessa ferida é: tire os ídolos que estão no seu coração. Ponha o Senhor. E entenda que quem te reconhece é Deus.
Nossa, essa live é pra mim, precisa adquirir essa sabedoria e cura. Glória a Deus. Estamos aqui. Então, eu quero só finalizar, que eu prometi que eu ia fazer essa live em 20 minutos, e a gente já tá aí com mais de meia hora. Eu quero só finalizar dizendo que, enquanto... Aí a gente entra pro terceiro ponto, assim, ó, se você quiser pegar 3 chaves para se curar das suas feridas, a primeira, ative a sua identidade. Entenda quem você é em Deus, que você tem valor pelo que você é e não pelo que você faz. Segunda, tire os ídolos do altar do seu coração. Seja seu marido, seja seu trabalho. Tem gente que tá colocando o trabalho. O trabalho é mais importante do que o lar. E terceiro, se volte a Ele e conheça verdadeiramente o amor dele. Ele te ama. O seu pai, verdadeiro pai, aquele que sonhou com você muito antes da fundação do mundo, muito antes da concepção que você teve na barriga da sua mãe. Esse Deus, esse pai, que te viu no enquanto você ainda era embrião. Tem um salmo que fala: Senhor me viu enquanto eu ainda era um embrião. Se você existe, se você está viva, não foi porque a sua mãe te quis. Não foi porque o aborto não deu certo. Não foi porque seu pai mudou de ideia e achou melhor a sua mãe ter você mesmo. Não foi por causa disso. Foi porque o próprio Deus te viu ainda no embrião. E Ele tem planos para você, Ele tem sonhos para você. E você vai conhecer todos esses sonhos e todos esses planos, esses propósitos na sua vida quando você conhecer a Ele. Quando você se esvaziar desse lixo emocional que tem te carregado, que tem te pesado a vida, e conhecer a Ele, o amor dele, se derramar nele. Aí então, toda a armadura, todo o orgulho, todas as sabotagens vão começando a ser diminuídas em camadas. Algumas coisas vão ser saradas instantaneamente, eu te garanto. Outras, por ter um comportamento aprendido e repetido e está instalado no seu cérebro, e o hormônio que te vicia naquela ferida, naquela dor, que te prende a isso, aí a gente precisa trabalhar em constância, em uma jornada. Uma live, às vezes, pode salvar a sua vida. Eu já vi, nossa, eu tava pensando em desistir de tudo. Quando eu assisti uma live, eu entendi que eu não podia desistir. Mas você permanecer naquela nova renovação da mente que você acessou, é necessário se manter no processo, na jornada. Você tem um pai, e esse pai te ama, e ele sonhou com você. Você não vai escolher o propósito da sua vida, você vai se submeter a este propósito, mas para você conhecer o propósito, você precisa estar alinhada com ele. Dessa vez louvarei ao Senhor. Olha como é importante se manter no processo. Lia, no 4º filho, que foi Judá, que está na linhagem de Jesus, ela foi agraciada. Deus vê as rejeitadas, Deus vê as mulheres rejeitadas. Deus viu e deu para ela o 4º filho, que foi Judá. Judá estava na linhagem de Jesus, ou seja, Lia estava na linhagem de Jesus. E ali naquele filho ela falou: desta vez eu louvarei ao Senhor, ou seja, ela parou de ir atrás do amor do marido. Só que o ambiente te influencia, o ambiente vence, o ambiente te contamina, puxando para cima ou para baixo. E aí ela naquela competição Raquel viu uma necessidade de começar a competir, colocou as concubinas dela para ter filho com Jacó. E aí Lia viu a Raquel tendo filha com concubina, não era nem do próprio ventre. Lia fez o quê? Colocou concubina para ter filha também. E depois que as concubinas tiveram mais 2 ou 3 filhos de Jacó, ela deu um jeito de conseguir dormir com Jacó mais uma vez e falou assim, tem uma fala aqui, ó, que é muito boa. Eu li isso e falei, gente, que loucura. Olha a fala de Lia. Essa noite você vai dormir comigo, porque eu paguei pra isso com as mandrágoras que o meu filho encontrou.
Aí naquela noite, ela teve relações com Jacó, Deus ouviu a sua oração e ela ficou grávida de novo, do 5º filho. E depois ela engravidou pela 6ª vez. E ela continuou falando. Lembra que, no 4º filho ela falou, dessa vez louvarei ao Senhor. E a gente pensa o quê? Opa, ela se libertou. Ela se libertou. Agora ela parou de ficar procurando filho para agradar o marido, para ter o amor do marido. Não. No 5º filho ela fala isso. No 6º filho ela fala, Deus me deu um belo presente, agora meu marido vai ficar comigo porque lhe dei 6 filhos. E depois ela engravida de novo. E no último filho... Cadê? Ela continua falando. Me perdi aqui na Bíblia. Mas ela continua nessa busca, ela continua naquela... Sabe por quê? Porque ela estava viciada nesse padrão. Você não pode andar sozinha. É isso que eu preciso te dizer. Você não pode andar sozinha, senão você vai cair. Você vai ter um belo dia que você vai acordar e falar assim, não, Deus, eu entrego a minha vida a ti, eu confio em ti. Mas o teu ambiente vai te voltar para aquele padrão de comportamento antigo. E é por isso que você não pode parar de buscar a preciosa. Não para de buscar. Não para de buscar. Gente, eu não consigo fazer uma live em 20 minutos. Já tem 40 que eu tô aqui. Eu tô com vontade de chorar. Mas não para de buscar. Não para. Existe um ambiente que eu consegui formar com várias mulheres que estão nessa busca, chamado Comunidade Lapidando Mulheres. É um grupo que hoje tem mais de 300 mulheres. Se você não tá lá, se tem alguma preciosa da comunidade que estiver aqui presente, deixa eu ver se tem aqui, a Vanessa, tá? A Lohane, a Nádia. Meninas, se vocês puderem, a Thalita, se vocês puderem trazer uma palavra sobre o que a comunidade entrega, assim, uma frase, tipo, se vale a pena estar lá nesse ambiente, fale. Você tá na comunidade, Gustavo? Ou é o perfil de alguma mulher usando o Instagram do filho, que já aconteceu também, ou do marido, do filho. Qual é o seu nome, Gustavo? É Gustavo mesmo? A Renata tá aqui, já me interessei, coisa boa. Então, hoje a comunidade é esse ambiente que proporciona um caminho, tá? Meu filho colocou o nome dele no e-mail. Ah, tá. A comunidade hoje, a comunidade Lapidando Mulheres é esse ambiente. E hoje mesmo apareceu uma mulher, hoje não, ontem de madrugada, que eu li hoje de manhã. Um exemplo, o que fazer quando as minhas filhas não aceitam eu voltar pro meu ex-marido? Aí a gente vai ali e traz um direcionamento. Mas, sabe a caixinha de perguntas? A caixinha de perguntas, ela é muito... Você tem que fazer as perguntas que cabem ali naquela caixinha e a resposta ela vai ser muito genérica sempre. Por quê? Porque eu não conheço a sua história, não sei do seu caminho, não sei qual a idade das suas filhas, se elas dependem financeiramente de você, por que você terminou, qual é o argumento. E aí eu deixo ali, naquele momento, você contextualizar. E a partir do que você contextualiza, eu e outras mulheres também conseguimos trazer um direcionamento. Mas não é só isso. Você, dentro da comunidade, tem o acesso aos 3 passos para restaurar seu casamento. Você tem acesso a vários conteúdos que foram enviados lá já antes e você pode acessar eles, que vão fazer a diferença na sua vida. Você tem acesso aos estudos das mulheres da Bíblia, que são estudos aprofundados que eu fiz ano passado, 12 estudos em áudio e também em vídeo. A comunidade é esse ambiente. Olha aqui, faço parte. Olha que legal. Vamos lá. A Vanessa disse, eu tive minha visão de mulher transformada. Aí glória a Deus pela sua vida, Vanessa. Você realmente foi um testemunho incrível. A Genil fala, faço parte, é um ambiente que nos ensina a buscar pela transformação. Amém. A Lohane disse, é um lugar seguro onde mulheres feridas encontram orientações certas para viver a real identidade do que é ser mulher. Isso é muito forte. A Nádia disse, realmente é um ambiente que nos deixa lapidadas, que nos transforma.
Eu tô muito feliz. Muito obrigada por vocês que fizeram que trouxeram esses relatos. Realmente a comunidade tem sido um ambiente que gera transformação de vidas. Se esse assunto, se esse conteúdo fez sentido para você, eu quero dizer que dentro da mentoria, que além da comunidade existe a mentoria Lapidação, que é um grupo mais exclusivo, mais seleto de mulheres que querem a mais, que querem ir além, que querem se aprofundar. Dentro da mentoria nós fazemos encontros semanais, quinzenais, e essa semana vai ter um encontro. E esse encontro vai ser sobre feridas emocionais. E se você tiver interesse em participar desse encontro, com a oportunidade única de participar dele ao vivo às 19h30, quarta-feira, alunas da comunidade vão ter acesso a esse encontro, que é da mentoria, tá? E aqui, ó, mais testemunhos, glória a Deus, gente. A Karen disse, a comunidade é uma direção, onde nos ajuda a não retroceder nessa busca da transformação constante. Isso é muito forte. Gente, eu preciso printar essas coisas. Socorro. Karen, você pode fazer esse favor pra mim? Printar esses testemunhos? Karen, Vanessa, pra vocês mandarem lá no grupo, por favor. Se eu for fazer isso agora, eu vou me embananar toda, eu vou perder o fio da meada. A Thalita disse, é um ambiente de transformação, autoconhecimento, realmente um presente de Deus, o melhor de tudo, pautado na palavra de Deus. Ai, se eu for tirar print com esse celular aqui, eu vou acabar desligando a live. Então, por favor, tirem o print de todos esses depoimentos pra mim, por favor mesmo, isso pra mim é ouro. Opa, bati no microfone, tá? É muito importante mesmo, então eu aceito esses prints depois mandados lá. Então é isso, o conteúdo de hoje é esse. Se você estiver dentro da comunidade, eu já tô avisando que eu vou liberar, porque eu sei que transforma vidas, tá? Ah, mas eu não paguei pra fazer a mentoria e vou ter acesso? Vai, porque eu tô aqui pra transbordar. A mentoria tem um trabalho muito além dos encontros, muito além do conteúdo entregue. A mentoria vai muito além disso. Então o conteúdo entregue, eu sei que vai te gerar transformação, eu sei que vai te gerar frutos. E você vai poder ficar com isso só de pertencer à comunidade. Só de pertencer à comunidade você já vai ter isso, tá? E dia 30, presta atenção, quem ficou aqui até o final, dia 30, quem tá comigo, dia 30 é domingo. Dia 30 é domingo. Eu vou fazer uma mini imersão pra mentoria também. Na verdade, quando eu pensei nessa mini imersão, foi pra mentoria. Só que na hora que eu tava desenhando o conteúdo dela, eu falei, eu não vou deixar isso só pra mentoria. Eu vou abrir. E aí, eu quero saber, eu quero que você se comprometa. Porque isso aqui que você viu, é assim, ó, só um pouquinho. Então, domingo, dia 30 de março. As alunas da mentoria que estão aqui agora, a Thalita que tá aqui, ó, que é da mentoria, já tá sabendo. Esse encontro também vai ser aberto. Por quanto tempo eu vou continuar fazendo isso? Não sei. Ah, mas eu paguei a mentoria, parábola dos trabalhadores da última hora. Eu paguei por isso e outra pessoa que não pagou vai ter acesso a esse conteúdo? Vai. Isso não vai interferir em nada em quem pagou. E quem não pagou vai poder ter a oportunidade de ter a vida transformada, porque eu sei que esse conteúdo gera transformação. Tá bom? Eu também sou muito a favor de pagar pelo serviço do outro. Claro, semente, a gente precisa lançar sementes, a gente precisa semear, a gente precisa honrar aquele que te serve. Sim, mas nesse caso eu estou aqui para servir vocês. O que vem depois disso é consequência. Então quem ainda não estiver na comunidade, entre na comunidade. Me peça o link pelo privado. Às vezes eu disponibilizo nos stories. Tá bom? Acho que eu entreguei o que eu queria. E Deus tem falado muito no coração dele semana passada de fazer um novo treino em suas curvas de 21 dias com um propósito espiritual. O último que a gente fez foi um detox emocional e físico. E se vocês demonstrarem interesse por isso, eu acho que a gente vai ter que começar uma jornada aí na semana que vem de um detox espiritual. Detox não, de um acompanhamento espiritual. De um
acompanhamento não. Eu não sei falar, mas é assim, um direcionamento espiritual muito forte, de jejum, de palavra, de mortificar a carne, de entrar num processo novo. Deus tá colocando a gente num novo nível de fé, num novo nível de entendimento. E quem estiver na comunidade vai ter acesso a isso, tá? Eu não vou trazer aqui pro Instagram, não. Lá na comunidade, tá bom? Um beijo pra vocês, eu tô aqui olhando a hora, são 12, pra mim são 12h51, meio-dia e 51. Eu falei pro meu marido que no máximo meio-dia e meio eu já tava lá embaixo almoçando com ele. Pra vocês aí agora vão dar 9 horas da manhã no Brasil. É isso, gente. É isso. Maior no reino é aquele que serve, você é serva de Deus, Deus te abençoe cada vez mais. Amém. Amém, amém, amém. Glória a Deus, você é uma pessoa usada realmente pelo Senhor. Você também é. Você pode ainda não estar em movimento, mas você também nasceu para ser usada pelo Senhor, para ser luz, da vida, luz na terra, sal desse mundo. Foi para isso que ele nos chamou, para ser luz e sal. E sal, não sei se vocês sabem, mas o sal naquela época ele tinha a função principal, não era só do tempero, era de preservar. Não tinha geladeira na época. O sal preservava a palavra, os condimentos, que você possa preservar a palavra de Deus, vivendo ela e transbordando ela também. Porque ele te chamou para fazer isso através do ID. Essa é a minha forma de cumprir o ID. Qual é a sua? Qual tem sido a sua forma? Ai, gente, tô emocionada aqui. Terminei o conteúdo, já tô falando demais. Alguém quer falar alguma coisa? Eu tô muito feliz, fiquei muito feliz com o nosso quórum. Pra quem não sabe, as minhas primeiras lives tinham 2 pessoas, 2 mulheres às vezes. Deixa eu ver aqui. As minhas primeiras lives tinham 2 mulheres, às vezes 3, às vezes nenhuma. E hoje a gente tá aqui, a gente chegou a 23 mulheres, 25 mulheres. Isso pra mim quer dizer que tá funcionando, tá fluindo. Tenho certeza que vamos alcançar mais e mais mulheres cada vez mais. Semana que vem, quando você entrar, você já encaminha para mais 5, tá bom? Se ninguém tem mais nada a falar, eu espero que essa semente que eu lancei através dessa palavra entre no seu coração e frutifique. Porque você não é uma mulher rejeitada. Você pode até se sentir, mas no dia que você se apegar ao Deus que te mandou aqui, ao propósito que você tem nessa terra, você vai se curar dessa ferida. A semana começou tremenda. Glória a Deus, aleluia. Tô indo, gente. Um beijo, vocês são incríveis. Obrigada pela presença de cada uma aqui. Falem lá na comunidade como é que foi. Quem puder tirar um print, vamos tirar um print pra vocês postarem no story? Como é que foi? Eu queria muito. Alguém podia fazer isso, assim, pra retribuir? Um print, momento do print? Não, eu não gostei desse coração, não. Mas se você tiver print. Tira um print aí e posta nos seus stories. Fala pra pessoa assistir que eu vou deixar a live salva, tá bom? Beijo, 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 beijo. Eu tenho que ir, gente. Tchau, 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 tchau.